Saudações, eu sou o professor Rafael Sales Ferreira Silva, presidente do Diretório Regional Rio de Janeiro da Associação Brasileira de Química, ABQRJ, que por meio do seu canal no YouTube, ABQRJ, promove a apresentação de webinários sobre química, tanto para público geral quanto para estudantes e profissionais da área de química. O webinário de hoje é o segundo de uma série e traz o assunto corrosão. Para falar sobre corrosão, recebemos a professora Flávia Souza, professora de corrosão no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Ela é doutora em Química pela UFRJ, licenciada em Química também pela UFRJ, especialista em Engenharia de Processos pela PUC, Rio de Janeiro, e graduada em Química Industrial pela Universidade Federal Fluminense, e desenvolve pesquisa na área de sensores eletroquímicos e inibidores de corrosão. Professora Flávia, é um prazer recebê-la. Muito obrigado. Obrigado, professor Rafael, pelo convite. Obrigada, ABQ, por essa oportunidade de falar um pouco sobre corrosão. Bom, vou falar hoje sobre corrosão e formas de prevenção. Quando a gente se depara com um material corroído, né, a gente se pergunta, por que corroeu? Como evitar? Como eu posso restaurar? Né? Antes de responder essas perguntas, eu preciso entender o que é a corrosão. A corrosão é um processo de deterioração dos materiais pela ação química ou eletroquímica do meio, podendo estar ou não associada a esforços mecânicos. O que essa definição me diz? Né? Primeiro que a corrosão é uma definição ampla, não é restrita à corrosão de metais. Né? A corrosão é ampla, é corrosão de materiais, em geral. E ele me fala também de mecanismos, pode ser uma corrosão química ou eletroquímica, que é causada pelo meio corrosivo. Então aí nós temos três vertentes para analisar. Primeiro, é o material. Para a corrosão acontecer, o material tem que ser suscetível à corrosão. Segundo, o meio corrosivo. Esse meio corrosivo tem que ser um meio propício à corrosão. E terceiro, as condições operacionais. Né? Eu preciso desses três parâmetros associados para que a corrosão aconteça. Então, eu preciso ter o material, o meio corrosivo e as condições operacionais, como temperatura, pressão. Todos esses três parâmetros têm que estar correlacionados para que a corrosão aconteça. Se um deles não estiver favorável, a corrosão não acontece. Por que é importante a gente verificar isso? Porque se eu quero que a corrosão não aconteça, eu vou tentar entrar e alterar alguma dessas três vertentes. Bom, a definição também diz que a corrosão pode ser química ou eletroquímica. Né? Então, vamos entender esse mecanismo de corrosão. A gente pode ver que existem três formas da corrosão acontecer. Ela pode acontecer pelo mecanismo químico, eletroquímico ou eletrolítico. Né? E como que seriam esses mecanismos? Bem, o mecanismo químico, como ele ocorre? Né? O mecanismo químico, ele ocorre sem troca de elétrons. Não há troca de elétrons nesse tipo de corrosão. Né? Então, se eu não tenho troca de elétrons, não necessariamente o material que vai ser corroído é um metal. Ele pode ser metal, plástico, madeira, vidro. O que é a corrosão química? A corrosão química é uma corrosão que acontece decorrente do ataque de um agente químico sobre o material. E aí eu posso ter diferentes materiais sofrendo essa corrosão química, sem troca de elétrons. Eu posso ter corrosão química do metal, do plástico, madeira, vidro. Diferentes materiais podem sofrer ataque por um agente químico e sofrer corrosão. Um exemplo disso é a borracha. A borracha, ela sofre corrosão na presença de ozônio. Se ela tiver no meio corrosivo ozônio, a borracha fica mais ressecada, mais quebradiça. Ela perde a elasticidade dela porque ela sofre um processo corrosivo. É um típico fenômeno de corrosão química. Bom, a gente pode falar também de um segundo mecanismo, que é o mecanismo mais comum que a gente está acostumado, que é o mecanismo eletroquímico. A corrosão eletroquímica, ela acontece com a troca de elétrons.
Ou seja, eu vou ter um fluxo de elétrons aí nesse tipo de corrosão. Se eu tenho um fluxo de elétrons, se eu tenho uma troca de elétrons, significa que alguém oxida e alguém reduz. Então, essa corrosão ela já é mais específica. Ela acontece em metais e ligas metálicas, né? Por que ela acontece em metal e ligas metálicas? Porque agora eu tenho que ter um material condutor, um material que me permita ter o fluxo de elétrons, que me permita ter a oxidação e a redução, com isso, troca de elétrons. Além disso, para essa troca de elétrons ser favorecida, esse material eles tem que estar num meio corrosivo eletrólito, né? Ou seja, uma solução condutora de elétrons. E como exemplo, a gente tem a atmosfera com umidade, o solo com umidade, as águas, né? Lagoas, rios, mares. Esses são alguns tipos de meios corrosivos que favorecem a corrosão eletroquímica. Por quê? Porque são eletrólitos que são capazes de conduzir elétrons. Além disso, a corrosão eletroquímica é um processo espontâneo, ou seja, esse fluxo de elétrons que vem da oxidação e da redução do material, do meio, ela acontece de maneira espontânea. Um exemplo disso é essa barra de ferro com uma gota de água, né? Nós temos aqui um material metálico submetido a um meio corrosivo que tem água e oxigênio. Bom, ali na placa metálica vai começar a acontecer a oxidação. O ferro 0 ele vai a ferro 2 liberando elétrons. Esses elétrons, né, liberados vão entrar em contato com o ar e com a água e formar a redução do oxigênio e da água a OH-. E aí tendo a troca de elétrons, o ferro, o anodo, cedendo esses elétrons e o cátodo recebendo esses elétrons. É um típico mecanismo de corrosão eletroquímico. Além da corrosão eletroquímica, a gente tem também a corrosão eletrolítica. A corrosão eletrolítica ela é muito similar à corrosão eletroquímica. Ela ocorre com troca de elétrons. Se é por troca de elétrons, é num metal com uma liga metálica, eu preciso de um eletrólito para conduzir esses elétrons, porém, é um processo não espontâneo. Ou seja, o fluxo de elétrons que acontece vai ser favorecido por uma diferença de potencial ou uma corrente aplicada. Não é um processo espontâneo. Quando essa troca de elétrons é um processo espontâneo, a corrosão acontece pelo mecanismo eletroquímico. Quando essa troca de elétrons não é espontânea, ela é favorecida por algum potencial que é aplicado, alguma corrente que é aplicada, essa corrosão é eletrolítica. Bom, mas como a corrosão mais comum que a gente conhece é a corrosão eletroquímica, a gente precisa entender como que a corrosão eletroquímica acontece. Para entender como a corrosão eletroquímica acontece, existem algumas pilhas eletroquímicas que nos ajudam a entender esse mecanismo. Temos a pilha de eletrodos de metálicos diferentes, pilha de ação local, pilha ativo-passiva, pilha de concentração iônica, pilha de aeração diferencial de temperaturas diferentes e pilha eletrolítica. Como a gente não tem muito tempo aqui, eu vou falar de algumas dessas pilhas para a gente entender melhor o mecanismo de corrosão. A primeira pilha que a gente vai estudar, a gente vai conversar aqui sobre, é a pilha de eletrodos metálicos diferentes, ou seja, a pilha de metais diferentes. Essa pilha de metais diferentes, ela é formada quando você entra em contato dois materiais metálicos diferentes. Aqui a gente tem um exemplo nessa foto de uma barra de ferro, né, com 6 parafusos e porcas. Se a gente observar, a barra de ferro sofreu um processo de corrosão muito próximo aos parafusos e porcas, bem naquela região localizada onde aparecem os parafusos e as porcas. Por que aconteceu a corrosão nesses pontos e não na barra inteira? Se a gente observar, a barra é feita de ferro e o parafuso e a porca, eles são do material mais nobre, né? Então, eu conectei um material menos nobre, que é o ferro, com um material mais nobre, que é essa porca e esse parafuso. Quando eu conecto dois materiais com características diferentes, um mais suscetível à corrosão, um mais ativo, e um menos suscetível à corrosão, um mais passivo, eu estou formando uma pilha galvânica. E essa pilha galvânica favorece a corrosão. Eu estou criando
uma região ativa, que é o anodo, ali próximo ao parafuso e à porca, e uma região passiva, que é onde eu tenho o cátodo, onde não está acontecendo a corrosão. Nessa formação de anodo e cátodo, eu favoreço uma pilha, eu favoreço uma troca de elétrons. Se eu favoreço uma troca de elétrons, a corrosão vai ser intensificada naquela região. Bom, sabendo que a corrosão foi intensificada naquela região, porque eu conectei dois materiais diferentes, como que eu posso evitar que essa corrosão aconteça naquela região? Se eu sei que ao conectar dois materiais diferentes, eu favoreço a formação de um anodo e um cátodo, e eu favoreço o fluxo de elétrons, eu preciso isolar essa região. Então, se vocês observarem, entre o parafuso e a barra de aço, foi colocado um isolante aqui, né, meio amarelo. Esse isolante, ele faz com que os elétrons não possam fluir do anodo para o cátodo. Não há essa troca de elétrons. Se não há essa troca de elétrons, eu interrompi o processo corrosivo. Um outro exemplo típico, né, de uma pilha galvânica é a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade, ela é formada por cobre na sua parte externa, nas paredes da Estátua da Liberdade, e por dentro ela tem uma estrutura de sustentação de aço, de ferro, né? Essa estrutura de sustentação de ferro, ela é presa na parede da Estátua da Liberdade com uma presilha de cobre e parafusos de cobre. Então, se vocês observarem, eu tenho dois metais em contato. Um metal menos nobre, mais ativo, que é o ferro, e um metal mais nobre, menos ativo, que é o cobre. Conectei dois materiais diferentes, formei uma pilha galvânica. Se eu formei uma pilha galvânica, vocês vão ver que nessa parte avermelhada começou a corroer. Se começou a corroer, eu preciso analisar como eu posso evitar. Se a pilha formada foi a pilha galvânica, porque eu tenho dois metais diferentes conectados, eu preciso colocar um isolante. Foi isso que eles fizeram na Estátua da Liberdade. Quando eles verificaram que a estrutura de aço começou a corroer, né, e começou a soltar a presilha por conta do produto de corrosão, eles removeram esse produto de corrosão e colocaram um teflon entre a presilha e a armadura de ferro. E aí conseguiram evitar com que a corrosão acontecesse na estrutura metálica da Estátua da Liberdade.